Olá, meu nome é José Humberto, eu sou psicólogo e hoje eu queria falar um pouco sobre o que esperar de uma terapia, de uma psicoterapia, da abordagem, né, que eu sigo. E uma coisa que eu sempre ouvi, assim, às vezes de pessoas que não compreendem bem mesmo o processo de uma psicoterapia, e vale lembrar que existem vários tipos e não existe uma só psicologia e nem uma só abordagem dentro da psicologia clínica. Eu sempre ouvi muito: por que eu vou fazer uma psicoterapia se eu posso falar para qualquer pessoa? Por que eu vou pagar para falar para alguém? E dentro da história mesmo, né, da psicologia, existia um tempo que acreditava-se que o ato de falar desprendia da gente uma grande carga afetiva, uma descarga mesmo emocional, e pela boca, aquilo que transbordava do coração saía pela boca e ia aliviando. Mas isso não sempre trazia mesmo um benefício, porque depois de um tempo aquilo se reconfigurava, ressurgia e aparecia de novo enquanto um novo sofrimento, né, um novo sintoma. E notou-se que era preciso de algo a mais. O Jung, dentro do livro da prática da psicoterapia, vai falar sobre 4 fases dentro da psicoterapia. E uma delas é a abreação, que é justamente isso, né? Quando a gente tem um conteúdo muito emocional, afetivo, e a gente coloca ele para fora, pela palavra mesmo, a gente consegue suavizar. Quando a gente fala, a gente se sente mais aliviado. E às vezes pode ser que isso seja suficiente mesmo, mas às vezes não vai ser só isso. E aí foi notado que era preciso ainda algo mais, que foi o que ele chamou de esclarecimento ou elucidação. Então eu preciso, além de tirar aquilo, saber e reconhecer por quê, como, para quê, por que aquilo surgiu, né, de que modo. E aí surge um conceito muito importante, que é a transferência dentro da psicoterapia, que é simplesmente, vou tentar falar de uma linguagem mais simples, acessível, nada técnica, apesar de ser difícil, mas tente pensar em você se vendo. É muito difícil a gente se ver por completo sem um espelho, não é? Eu consigo ver, né, olhando para baixo, meus pés aqui, minhas mãos, mas eu não consigo ver o meu rosto, me ver minha totalidade, né, ver mais sobre mim, sem que eu recorra a um espelho. E essas coisas que eu não vejo, dentro de uma relação terapêutica, eu vou conseguir trabalhá-las junto da relação com o psicoterapeuta. É como se essas coisas que estão inconscientes, se eu as projetasse para fora e eu coloco elas na relação. Essas coisas que eu preciso trabalhar em mim, elas vão estar postas nessa relação que foi estabelecida terapêutica. E aí eu posso me relacionar com elas, como se eu estivesse olhando para um espelho, onde eu coloquei essas coisas que eu não consigo ver no espelho e agora eu consigo olhar para elas, conversar com elas, entendê-las e elaborar elas, lidar com elas. E aí, para que o terapeuta possa ser essa função de um espelho, né, que devolve nessa relação, ele tem que ter passado por uma análise própria, por uma análise didática, né? Ele tem que fazer seu próprio trabalho também. Porque você concorda comigo, se nesse espelho que eu vou olhar, ele for um espelho muito deformado, vai ser difícil de eu me ver nele também, não é? Então, esse espelho tem que ser o menos deformado possível. Ele vai ser 100%? Não, porque o terapeuta também tem a passagem dele pessoal. Mas quanto mais ele for consciente delas, ele vai conseguir sim ser mais eficiente para o seu cliente também, para o seu paciente. E dentro dessa relação, ele pode sim compreender essas coisas. Ele pode. Mas ainda tem um outro ponto, que é, tá, agora que eu sei, o que eu faço com isso? E aí é uma terceira fase, que ele chamou de educação. E aí entra um aspecto de visão filosófica, visão de mundo e outros recursos, de que o terapeuta pode ajudar o paciente a entender os caminhos, mas também de dotando de uma certa autonomia, para que ele não fique dependente do processo, de forma a ter onerosos custos também, né? Também para que ele possa ter uma autonomia na vida dele, de estar mais autônomo no seu próprio percurso de desenvolvimento. Não que ele nunca mais vai precisar, mas é importante também esse processo. E por último, ele fala da transformação. Agora que eu tô entendendo, sei um caminho, o que mais eu posso querer além de estar me sentindo normalizado, adaptado, né? O que mais de realização?
E o terapeuta, o psicoterapeuta, né, junto com o paciente, ambos se transformam numa relação. Nessa relação é como se dois elementos químicos estivessem entrando em contato. E dessa união, as coisas se transformam mesmo, dentro dessa relação. E ela difere de qualquer outra relação. O psicoterapeuta ele vai ter um aparato técnico de estudos, de conhecimentos, da compreensão do funcionamento do homem. E a partir disso, ele vai conseguir subsidiar e de olhar para o indivíduo. Mas aí, para isso, ele tem que ter uma humildade de já começar a análise assumindo que ele não sabe. O que ele sabe, ele é um conhecimento geral, algo que vai ser facilitador. Mas se eu estou numa análise individual, né, numa psicoterapia individual, eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sei nada sobre a pessoa que está chegando na minha frente. E todo esse início, eu tenho a noção de que o que trouxe ali a pessoa é inconsciente. Se ele já soubesse aquilo, talvez não seria tão importante esse início de psicoterapia. Tem-se a noção, no que eu acredito, que o motivo da procura, ele é inconsciente. E ele é inconsciente para as duas pessoas, para o psicoterapeuta e para o paciente. E nesse caminho a gente vai tentar pegar desse inconsciente e trazer para a consciência o máximo que a gente puder nesse processo. Mas eu sempre tenho que ter a humildade de que eu não sei. E de que a minha visão de mundo nem sempre vai ser a melhor para o paciente. E eu tenho que ter a humildade de tentar encontrar com ele aquela que faça sentido para ele. E a partir desse encontro, se nenhum de nós souber o que é melhor, a gente vai atrás e sair à procura mesmo, nesse processo de educação. E todas essas fases que eu citei, elas não ocorrem numa ordem. Elas podem ocorrer independentes entre si e fora da ordem que eu mencionei também. E se simplesmente a descarga já for eficaz, pode ser que a partir da descarga a própria pessoa já compreenda de onde vem aquilo e já saiba o que fazer com aquilo e tá tudo ok. A gente tá falando aqui de um caso que isso não é suficiente. Pode ser que tenha um caso que vai ser muito mais breve a sua resolução. Mas também, para uma procura da psicoterapia, ela não necessariamente vai partir por causa de um sofrimento, de uma doença, de um adoecimento psíquico. A gente também tem outras necessidades enquanto um desenvolvimento saudável, que a gente pode querer, sim, um facilitador ou uma espécie desse espelho para a gente poder olhar também, mesmo se a gente não tiver com algum sintoma. A gente sempre vai estar num processo de desenvolvimento, que eu tô falando essas palavras para tentar ficar um pouco mais fácil, mas é o nosso processo de individuação, que eu posso falar um pouco mais se for do interesse, em outro momento. Mas sempre a gente vai poder ter um benefício sobre isso. E também não é ideal que a gente seja dependente desse processo. Bom, espero que eu possa ter deixado assim, um pouco mais claro sobre a perspectiva do que eu trabalho, do objetivo mesmo dessa psicoterapia. E a partir dessa consciência que a gente vai entregando do que está inconsciente, a gente vai tomando mais consciência do processo do que a gente está se tornando. E a gente vai tendendo a ficar em mais harmonia com esse processo do ser, do que somos, do que estamos virá a ser. E eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. Tentei falar de uma maneira mais fácil de entender, apesar de não ser uma coisa simples, não é mesmo? Mas para dar uma apresentação mesmo de como é que funciona um pouco, né, desse processo. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.